ouro sempre existe mais de uma oportunidade, né? Você pode comprar ouro físico, você pode ir para o contato financeiro, ou você pode acabar, na verdade, se jogando nos braços de uma produtora de ouro, né, Fernando? Exatamente, Ricardo. Eu acho que essa discussão do ouro e dos drivers por trás da performance do ouro são bem relevantes, passam por diversos aspectos do nosso ambiente macroeconômico mundial, né, não só aqui no Brasil. Mas aí quando a gente olha as alternativas de como se expor a essa commodity, né, a gente tem a alternativa de se expor diretamente a commodity, como você mencionou, comprando ali contratos futuros, e a gente aqui dentro do nosso multimercado, a gente tem um book de commodities que tem uma exposição sim a metais preciosos, mas a gente acha particularmente interessante essa exposição através de mineradoras de ouro e especificamente da Aura, que é uma mineradora de ouro com algumas das suas operações aqui no Brasil, né? Ela tem operações nas Américas, né? Nos Estados Unidos, no México, em Honduras e aqui no Brasil. E para nós é um case bem interessante, porque ao mesmo tempo que você tem uma exposição alavancada, né? Alavancada operacionalmente ao preço do ouro, o que eu quero dizer com isso, né? Quando você tem o ouro, se o ouro sobe 1%, obviamente a tua posição subiu 1%. Mas no caso da Aura, pela alavancagem operacional que ela tem, pelo fato de que ela tem uma base de custos fixos já em place e diluída, um aumento de 1% no preço do ouro representa mais do que um aumento de mais de 1% no seu EBITDA, no seu lucro. Então você tem uma exposição alavancada ao preço da commodity. Junto com isso, um projeto de expansão bem atrativo na nossa leitura, né? A Aura está essencialmente buscando dobrar a sua produção no período aí de 3, 4 anos, né? Então o objetivo dela é em até 2024 chegar a uma produção de 400 mil onças de ouro equivalente. Atualmente isso está num patamar de 280 mil para esse ano, foi 200 mil o ano passado. Então você tem a exposição ao ouro, você tem o crescimento super robusto que a empresa vem apresentando e vem conseguindo entregar, e uma geração de caixa muito, muito relevante, que fez com que ela, inclusive, pagasse, mesmo com um pipeline de projetos super interessante adiante, fez com que ela pagasse um dividend yield na casa de 7% em dólares. Lembrando que toda a operação da Aura é dolarizada pela natureza da commodity, né? Enfim, até a sede legal da empresa como um todo não fica nem no Brasil. Então a empresa, todo o seu business é essencialmente dolarizado, então você está falando de um dividend yield de 7% em dólares, que é muito, muito atrativo. Então, e ainda um valuation super descontado na nossa leitura. Então, assim, são diversos aspectos do case que a gente gosta bastante. E aí a gente pode também entrar aí nas motivações macro, porque nesse nosso case, nessa nossa análise, a gente tem uma visão muito positiva do case micro, da empresa em si, mas a gente também tem uma visão bem construtiva para o longo prazo para o preço do ouro. E aí eu deixo à vontade aí para a gente explorar no momento adequado o porquê dessa nossa visão. Não, já conta para a gente agora que eu estou curioso. Então vamos lá, né? O que a gente entende aqui, como que a gente faz a nossa leitura do preço do ouro? O preço do ouro ele tem uma correlação muito grande com as taxas de juros reais no mundo. Então é muito comum a gente ouvir por aí que o ouro é uma boa proteção para a inflação. Essa afirmação ela está meio correta. Por quê? Porque, na verdade, se você tiver um ambiente de inflação acelerando, mas onde as taxas de juros nominais estiverem acelerando mais rápido ainda, o que acontece com o preço? O que acontece com o investimento no ouro? O custo de oportunidade de investimento dele começa a crescer. O ouro, como todo mundo sabe, até o Warren Buffett durante muito tempo fez chacota disso, né? É uma pedra, é um mineral, não gera nenhum fluxo. Não paga yield. E tal. Então, quando você não paga yield, exatamente, até por isso que o caso da Aura é até mais interessante por causa disso. Mas o fato é que, como ele não gera nenhum fluxo de caixa por si só, quando você está investindo nele, você está abrindo mão de um retorno que você poderia estar tendo, por exemplo, num título de 10 anos do governo. Então, a taxa de juro nominal, a resultante aí dessa interação é que, na verdade, o ouro acompanha o movimento das taxas de juros reais, né, nominais menos a expectativa de inflação. Agora, se você tem um spike
na expectativa de inflação, isso deprime as taxas de juros reais e aí, portanto, o preço do ouro tende a andar bem. O que a gente entende? Então, feita essa colocação aí, estabelecendo essa relação entre o preço do ouro e as taxas de juros reais, como é que é a nossa leitura para as taxas de juros reais no mundo daqui para frente e por quê? Para nós, o mundo não tem outra escapatória senão a ter taxas de juros reais decrescentes daqui em diante. Parte do que aconteceu agora nos últimos, digamos, 8 a 10 meses, foi um momento, na verdade esse movimento já se reverteu há, diria, 1 mês ou 2 meses atrás, principalmente olhando ali para as americanas, existiu uma expectativa, né, de que todos esses estímulos e todos, né, tudo bem, a gente teve um grande impacto do corona lá atrás, mas veio uma montanha de estímulos muito grande, tanto do lado fiscal quanto do lado monetário, que geraram no mercado uma expectativa de que, de repente, a economia global, que está há muitos anos já patinando, com dificuldade de engatar num crescimento mais sustentado, pudesse ser retomada e, por isso, eu atribuo até uma parte do movimento importante que a gente viu nas commodities a essa expectativa de crescimento, de retomada de crescimento mais robusto. Mas o fato é, o que a gente está vendo agora, é que talvez esse não seja muito o caso, a gente está batendo ali nos limites. Então, o Treasury de 10 anos já bateu num pico, aquela discussão sobre inflação explodindo já está começando a perder um pouco de força, então agora antes era quase que certo que o Fed ia taper agora, né, ia diminuir o ritmo de compras do quantitative easing que eles fazem nos Estados Unidos. E tudo isso, todo o background disso tudo, na nossa análise, é o fato de que a economia global ela está num momento de sobreendividamento. Existe muita dívida no mundo, tanto na mão dos governos quanto na mão das pessoas físicas. Essa é uma tese que a gente carrega já há algum tempo, né, tanto no Brasil quanto no global. E na nossa análise, qual que é a resultante disso? A resultante disso é que o mundo não consegue pagar taxas de juros reais altas, ou mesmo positivas. Então, o nível de endividamento no mundo hoje é tal que se as taxas de juros reais começassem a subir de maneira sustentada, e obviamente sem que o crescimento acompanhe, e é o que a gente está vendo, a gente teve um repique de crescimento muito por uma questão de base em relação ao ano passado, onde a gente estava muito deprimido, mas se você tem um aumento nas taxas de juros reais que não seja acompanhado por crescimento, o mundo quebra. As pessoas, os governos, simplesmente não têm mais capacidade de servir a sua dívida, né, de pagar os juros das suas dívidas. Então, o que a gente vê é o governo cada vez mais continuando um pouco das políticas que ele tem feito aí ao longo dos últimos 10 anos, que essencialmente é meio que chutar a lata para frente, né, kicking the can down the road, para ganhar tempo, para, enfim, ver se acha alguma solução. E isso envolve simplesmente manter as taxas de juros baixas por um tempo mais estendido ainda. Então, assim, a gente viu que muito dessa discussão de aumento de taxa de juros aconteceu no meio desse spike da inflação, tanto lá fora quanto aqui. Aqui, o Banco Central do Brasil foi um pouco mais, diria, proativo, mas não no sentido positivo na nossa leitura. Na nossa leitura, a gente acha que ele foi indevidamente proativo. Voluntarioso, pode ser, e partiu aí no ciclo de alta, enquanto que o Fed tem demonstrado aí uma atitude muito mais conservadora com relação a isso, porque o Fed já está batalhando essa batalha já faz 10 anos, e há 10 anos o Fed percebe, inclusive em 2018, o próprio Powell já estava lá, ele percebeu que a história não é bem como as pessoas acreditam, né? Faz 10 anos que os Estados Unidos está tentando gerar inflação de maneira, né, com todos os recursos que ele tem, fazendo etc., e não vem. E agora que a gente tem uma grande disrupção nas cadeias de suprimento global, beleza, aí realmente você tem uma inflação, mas a questão é, essa inflação é pontual ou essa inflação é estrutural?
na nossa leitura, isso é uma inflação pontual. Quão pontual ela é? Pô, já está durando um ano. Claro, é só ver o preço do frete, o preço dos contêineres, continua altíssimo, porque ainda existe uma grande disrupção nas cadeias de suprimento global, fechou né? A inflação está durando um ano, mas de certa forma também os problemas que geram a inflação também estão durando mais de um ano, né? Não, a gente não teve assim um evento isolado que vem desde então reverberando a inflação. Não, nós estamos em um evento contínuo há mais de ano por conta de todas as ondas, né, da pandemia. Exatamente. É essa a nossa leitura. Então, quando o Fed se posiciona dizendo que a inflação é pontual, a gente até ouve algumas críticas aí falando, poxa, mas é pontual, mas faz um ano. Sim, o fenômeno ainda é o mesmo. O que muda da visão de quem acha que a inflação é um fenômeno mais estrutural é que pode encontrar, essas pessoas que têm a visão da inflação mais estrutural acham que essa inflação agora está gerando um super ciclo de commodities, um crescimento voltando de maneira robusta e tal. A gente não compartilha dessa visão, e aí é todo um capítulo aqui que envolve até a questão monetária e, enfim, a falta de empréstimos, a falta de concessão de crédito para de fato, e o crédito direcionado para o consumo especificamente, não para compra de ativos, né? Porque a inflação também é um fenômeno que você tem que separar. A inflação de ativos é uma coisa, a inflação de bens e serviços é outra. Então, enquanto você não mudar a estrutura da economia, a estrutura do direcionamento do crédito, de maneira que ele vá, de fato, de maneira sustentável para o consumo de bens e serviços e não para compra de ativos, para compra de imóveis, para financiamento de posições alavancadas em bolsa e etc., não existe inflação estrutural no CPI, no IPCA, e, portanto, a taxa de juro real vai voltar a cair, né? Tende a cair para manter vivo aí toda essa bolha de endividamento que a gente tem. E nesse cenário todo, são bastante pastinhas que a gente tem que abrir aqui para explicar o cenário completo aqui da nossa visão do ouro, mas aí a gente volta e vê a taxa de juro real indo para baixo e, consequentemente, isso sendo bem positivo para o ouro.